Tem um ditado conhecido que diz que tudo que sobe desce, pois isso está acontecendo literalmente com o apóstolo Valdemiro Chapeludo da Igreja Sacana do Poder da Grana. Ele, que já foi considerado um dos pastores mais ricos do Brasil, está inteiramente em declínio. Foi condenado pela justiça e, o que tudo indica, as suas igrejas poderão ser fechadas. Fica aí, não sai desse vídeo, porque eu sei que vocês me chamam de fofoqueiro gospel, Nelson Rubens gospel, Siqueira Júnior gospel, mas vocês me acham fofoqueiro, mas estão aqui porque gostam de uma fofoquinha. Não sai daqui porque o babado ungido tá forte e a marbotagem gospel de hoje está irresistível de assistir nesse vídeo. Volto logo após a vinheta. Graça e paz por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, esteja no coração de todos vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal e com todo carinho eu quero pedir que, por favor, vocês apoiem esse canal com seu like. Às vezes o vídeo tem 30 mil visualizações, 50 mil visualizações e tem vídeo com 3 mil, 5 mil likes. Dessa multidão de pessoas que me assistem, não custa nada você apertar o dedinho no joinha, não vai cair no dedo de ninguém. É grátis, é gratuito, você vai estar ajudando o meu canal a ser recomendado para mais pessoas através do algoritmo do YouTube. Então deixa o seu like, aperta o dedinho para cima, clica no botão de inscrever-se e aperte o sininho das notificações para você receber todos os avisos de novos vídeos aqui do canal aí no seu celular. Sem dúvidas, o apóstolo Valdemiro Santiago, ele ficou muito, mas muito rico usando dos artifícios da fé para arrancar dinheiro dos frequentadores da sua igreja, né? Que são gados aleluias fanáticos nível hard. O cara se declara apóstolo, mas de apóstolo ele não tem nada. Até porque os verdadeiros apóstolos da Bíblia, eles eram tão pobres e os que tinham alguma coisa abriram mão do seu dinheiro para pregar as boas novas do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com certeza, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus nunca ambicionaram ter nada mais do que comer ou do que vestir, ao contrário do apóstolo Valdemiro Santiago, que vive um estilo de vida jamais imaginado por Jesus e seus apóstolos. A revista Forbes, que geralmente lista quem são os homens mais ricos e poderosos do mundo, em uma matéria listou Valdemiro Santiago como sendo o segundo pastor mais rico do Brasil, acumulando uma fortuna no valor de aproximadamente 200 milhões de reais. Mas como vocês leram no título, o apóstolo Chapeludo está perdendo tudo e indo à completa falência. Os fanáticos da Igreja Mundial podem dizer que eu estou mentindo. Valdemiro é um exímio empreendedor gospel, ele é um grande empresário atualmente no promissor mercado da teleevangelização, mas eu lamento em dizer que Valdemiro caiu nas profundezas dos infernos de uma crise financeira, o levando à derrocada. Mas como assim? Como que pode isso? Vocês sabem que a Igreja Mundial ela é uma empresa familiar, como no caso da Igreja Pentecostal Deus e Amor, que pertence à família Miranda, a Igreja Universal, que pertence à família do Macedo, mas no caso do Valdemiro, ele tem uma filha, essa jovem senhora Raquel Santiago, que literalmente torra o dinheiro suado do seu papito. Suado só se for com a lábia dele. Raquel Santiago torra o din-din, o dinheirinho do seu pai, de uma maneira que é até cômica. Em julho do ano passado, no auge da pandemia, em uma época em que as igrejas estavam fechadas, e a arrecadação e a contribuição dos membros caíram drasticamente, Raquel Santiago fez um clipe para o YouTube que foi o maior fiasco e vexame. Uma produção que custou aproximadamente 850 mil reais, de acordo publicado no portal do colunista Léo Dias. Todo esse valor exorbitante foi gasto com músicos, cenários, arranjos e iluminação, figurinos, que praticamente não teve audiência nenhuma. De acordo com o próprio YouTube, esse clipe foi assistido por menos de 50 mil pessoas. Um valor tão grandioso desses para uma minoria de audiência. Na cabeça da filha de Valdemiro Santiago, a live não foi feita para ganhar dinheiro, mas para gastar o dinheiro arrancado dos membros pelo seu papaizinho. Essa live foi criada com o propósito de abençoar a sua vida, espiritualmente e também fisicamente. Na verdade, pode-se dizer que uma parte da falência de Valdemiro é culpa da filha Raquel Santiago. Toda essa ruína começou quando Raquel, então, uma das principais administradoras das finanças da Igreja Mundial do seu pai, traiu o marido com o assessor de Valdemiro, que é ex-cunhado dela e ex-esposo da sua irmã.
Isso gerou uma ruptura interna na Igreja Sacana do Poder da Grana, porque o ex-marido de Raquel Santiago, traído no caso, né, o Filipiani, junto com a sua família, faziam parte da alta cúpula da Igreja Mundial. E Léo Dias, em sua coluna, ele expôs um áudio do irmão de Filipiani, né, o ex de Raquel, relatando a mágoa e o tamanho do problema que essa traição gerou. Mostra, né, o caráter, né, do apóstolo Valdemiro Santiago, né? Porque desde que a filha dele se prostituiu e traiu o meu irmão, tá? E isso nós temos vídeos, nós temos imagens, nós temos tudo. Desde que ela se prostituiu e traiu o meu irmão e foi descoberto isso, eles tratam a gente desse jeito. Nós fomos lá em São Paulo para querer conversar com eles. Ele não quis atender ninguém, disse que não ia falar com meu pai, disse que não ia falar com a minha mãe, disse que não ia falar com ninguém, entendeu? E mandou o meu irmão simplesmente orar e cuidar da salvação dele como se nada tivesse acontecendo, né? Então, assim, eu não ia falar nada para vocês, tá? Daqui a pouco isso vai ser exposto, com certeza a pessoa que tem isso, ela vai expor. Você vê nessa foto o casal Filipiani e a ex-mulher Raquel Santiago antes da separação, onde uma traição resultou em um divórcio milionário que custou para os cofres de Valdemiro Santiago 800 milhões de reais. Sim, esse foi o valor que o ex-marido de Raquel Santiago levou após sair da família Santiago e da Igreja Sacana do Poder da Grana. Ele disse que jamais saiu com toda essa fortuna. Léo Dias, que cobriu todo esse caso, publicou uma declaração do ex-genro de Valdemiro Santiago dizendo: eu não recebi 800 milhões na minha separação. Eles, os Santiagos, é quem devem às minhas empresas milhões e não pagam. Eu não tenho culpa da péssima administração dela, e nem mesmo dos gastos abusivos deles. Eles gastam muito com viagens, voos particulares e eventos. Querem resolver as coisas? Vendam a casa que compraram em Ilhabela por 20 milhões. Vende uma das aeronaves, eles têm várias. Quer pagar o aluguel que deve? Vende o hangar que ele tem no nome da empresa dele. Ou os aviões, quem sabe. Eles não podem alegar que a culpa do fracasso da família é porque eu levei 800 milhões. Nessa declaração, Filipiani, ele confessa ter embolsado todo esse valor. Isso é para vocês verem o prejuízo de Valdemiro. Em vez de pregar contra o pecado e ensinar a filha que pegar o marido da irmã é pecado, simplesmente um chifre que saiu caríssimo para os bolsos do Valdemiro, que deixou ele mal das pernas financeiramente, porque, como diz o ex-genro, a família Santiago gasta desenfreadamente e sem noção de que dinheiro pode acabar. Ostentam luxos com viagens, roupas de grife, comidas caríssimas, tudo isso com as loucuras da filha, com a live de 800 mil reais, o divórcio de 850 milhões. Valdemiro, na pandemia, tentou um jeito de tirar o prejuízo e vender feijões ungidos e milagrosos que supostamente curavam até hemorroidas, no valor de R$1.000 cada carocinho de feijão. Isso não deu certo. Valdemiro foi processado e levado ao Ministério Público. O Ministério Público Federal enviou o ofício ao presidente do Google no Brasil, responsável pela plataforma de vídeos YouTube, solicitando que retire do ar vídeos nos quais Valdemiro Santiago de Oliveira, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, aparece anunciando sementes de feijão com supostos poderes de curar a Covid-19. Valdemiro, com a venda de feijões, tentou lucrar e tampar os rombos nos seus cofres, mas acabou tendo mais prejuízos. O Ministério Público de São Paulo obrigou Valdemiro a pagar mais de R$300 mil pelo crime de abuso no uso da influência religiosa para obter vantagem pessoal. Até que 300 mil é pouco, deveria ter pago mais, pois o próprio Ministério Público considerou a venda desses feijões de Valdemiro como estelionato. Diferente do que diz o slogan da Igreja Mundial: Igreja Mundial do Poder de Deus, a mão de Deus está aqui. Eu acho que a mão de Deus está fazendo justiça e desmoronando o império construído na exploração da fé das pessoas. Se não bastasse todas essas perdas monetárias de Valdemiro, Valdemiro tomou um golpe recentemente que pode ser a total ruína da sua instituição, né? E com essa, Valdemiro não vai aguentar. A Justiça de São Paulo mandou Valdemiro leiloar o seu mega templo conhecido como Cidade Mundial. O imóvel está avaliado em 33,47 milhões de reais, de acordo com o documento homologado pelo magistrado. De acordo com a revista Forbes, toda a fortuna de Valdemiro
está estimada em mais ou menos 220 milhões de dólares. Isso dá mais ou menos 1 bilhão de reais. Mas com todo esse fuzuê na família Santiago, né, gastos com os luxos da esposa e filhas, o dinheiro pro ex-genro, a condenação pelo feijão mágico, dívidas de horários na televisão, calote em aluguéis, né, proprietários já botaram na justiça, Valdemiro, por não pagar os aluguéis dos templos, que na maioria são todos em prédios que são alugados. Isso está fazendo Valdemiro ver dia após dia sua fortuna diminuir drasticamente. Esse prédio foi a leilão, né, por dívidas com a construtora e com empresas prestadoras de serviços, né, que cobram quase R$500 mil de contratos não pagos pela Mundial. O prédio foi avaliado em 33 milhões, mas pelo que se sabe, o valor real é 259 milhões. Por que um valor tão baixo? Pode ser tramóia ou mutreta das bravas. Valdemiro vai ter que leiloar a sua sede mundial em Santo Amaro por um valor mais baixo do que vale. Valdemiro declarou o valor do imóvel abaixo do exato valor real. Uma hipótese pode ser que ele fez isso para pagar menos impostos. Agora, por causa de R$500 mil em dívidas, vai leiloar o prédio abaixo do que ele vale realmente. Isso é uma tortura pro chapeludo. Olha o tanto que ele vai perder nessa condenação. Mais de 220 milhões de reais. Para quem chora pedindo dinheiro, é uma perda lastimável. Ajude esse canal a crescer, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, é de graça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. E eu termino mandando a todos um abraço fraterno na paz do Senhor Jesus Cristo. Um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.